Tiago Mendonça não usava chinelo há quase 2 anos. Mas naquele sábado, calçou um Havaianas desbotado, vestiu uma camiseta do Corinthians que encontrou no fundo do armário e deixou o Rolex de platina trancado no cofre. Seu Porsche Cayenne parou discretamente a 3 quadras da casa do Bruno, em Santana de Parnaíba, longe o suficiente para não chamar atenção. Desceu do carro respirando fundo. Pela primeira vez em meses, não era o CEO da Investa BR, a fintech que revolucionara o mercado de investimentos para a classe média brasileira. Não era o homem que aparecia na capa da Exame ou que dava palestras no Rock in Rio. Era apenas Tiago, o garoto de 34 anos que ainda sonhava com domingos sem planilhas. O cheiro de picanha na brasa chegou até ele antes mesmo de abrir o portão. Música sertaneja tocava em volume moderado, misturada com risadas e o barulho de garrafas de cerveja sendo abertas. A cena aqueceu algo em seu peito que estava congelado há tempo demais. "Tiagão!" Bruno gritou do quintal, espátula na mão, boné do Santos na cabeça. "Pensei que ia me dar bolo de novo." "Quase." Tiago sorriu, pisando na grama recém-cortada. "Mas promessa é promessa." "Linguiça ou picanha?" Bruno perguntou, gesticulando para a churrasqueira. "Tanto faz, desde que não venha com relatório de performance trimestral do lado." Bruno riu alto. "Cara, você tá precisando mesmo de umas horas normais." O quintal era exatamente o que Tiago esperava. Cadeiras de plástico branco espalhadas pela grama, uma mesa de sinuca embaixo da área coberta e uma geladeira velha cheia de cerveja Skol gelada. Ninguém olhou 2 vezes para ele. Ninguém reconheceu o fundador da empresa que movimentava bilhões em investimentos mensalmente. E essa era exatamente a ideia. Ali, Tiago não tinha funcionários. Não tinha investidores. Era só um cara de camiseta do Corinthians bebendo cerveja numa tarde de sábado. Tiago acabara de aceitar um prato de picanha com farofa quando seus olhos pararam no canto do quintal, perto da piscina inflável onde algumas crianças brincavam. Uma mulher de vestido florido e tênis All-Star estava agachada, ajudando um menino a montar um castelo de areia improvisado com baldes coloridos. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo meio desarrumado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Quando ela riu, uma risada genuína, não calculada, Tiago sentiu como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo ao redor. "Quem é aquela?" perguntou a Bruno, acenando discretamente na direção dela. Bruno seguiu o olhar e assentiu. "Ah, a Camila, prima da minha esposa. Voltou para São Paulo faz uns meses. Cuidado, cara. Ela passou por uma barra pesada no ano passado." Tiago não perguntou detalhes. Seus pés já estavam se movendo na direção dela. Camila não o notou até ele estar bem ao lado da piscina. "Oi", disse ele, tentando soar natural. Ela ergueu os olhos. Eram castanhos, diretos, sem aquele brilho artificial que ele estava acostumado a ver em eventos corporativos. "Oi. Eu sou o Tiago." Estendeu a mão. "Camila." O aperto dela era firme, caloroso. "Você é um dos amigos do Bruno da faculdade?" "Isso. E você?" "Prima da esposa." Ela apontou para Bruno. "A que sempre chega atrasada e ainda pede para ele fazer o ponto da carne." Tiago riu. "Ele reclamou de você ter pedido carne mal passada na última vez." "Mentira dele. Eu nem gosto de carne." Ela sorriu de lado. "Só venho pela farofa da sogra do Bruno." Ficaram alguns segundos em silêncio. Não era aquele silêncio constrangedor que Tiago conhecia bem das reuniões tensas. Era confortável. "Quer uma cerveja?" ofereceu. "Já tenho." Ela mostrou uma latinha de refrigerante. "Mas aceito companhia para buscar outra. Ver quem vai brigar pela última Heineken sempre é entretenimento." Caminharam juntos até a geladeira. A conversa fluiu como água descendo ladeira. Ela contou que tinha largado o emprego numa construtora grande depois de perceber que estava projetando prédios só pensando em lucro, nunca em como as pessoas realmente viveriam neles. Agora estava fazendo projetos residenciais pequenos, tentando descobrir o que a fazia feliz. "E você?" perguntou. "O que faz?" "Trabalho com negócios." Tiago desviou habilmente.
Nada muito emocionante. Todo mundo diz isso quando trabalha com algo que odeia ou quando ganha muito dinheiro fazendo algo que ama. Tiago quase engasgou com a cerveja. E qual você acha que é o meu caso? Ainda não sei. Ela o estudou por alguns segundos. Mas você tem cara de quem carrega peso demais nos ombros. Era assustador como ela lia pessoas. O resto da tarde passou rápido demais. Eles jogaram sinuca. Ela ganhou 2 de 3. Ajudaram Bruno a acender a churrasqueira novamente quando o fogo morreu e conversaram sobre tudo. Filmes brasileiros. Por que São Paulo estava cada vez mais caótica, se o Corinthians tinha chances no Brasileirão? Não falaram de trabalho. Não falaram de dinheiro. Não falaram de futuro. Quando o sol começou a se pôr e as primeiras pessoas começaram a se despedir, Tiago e Camila ainda estavam sentados numa cadeira dupla de balanço na varanda, assistindo as crianças caçarem pirilampos no jardim. Eu devia ir, disse ela, olhando o relógio no celular. Sim, concordou Tiago, embora não quisesse que ela fosse. Caminharam juntos até o portão. No meio-fio, ela parou e procurou algo na bolsa. Puxou um guardanapo usado e uma caneta. Meu número, disse, rabiscando os dígitos. Mas nada de mensagem, ok? Se quiser falar comigo, liga. Tiago pegou o guardanapo sem questionar. Por que não mensagem? Porque quero ouvir a voz das pessoas. Mensagem é coisa de quem tem pressa demais para conversas de verdade. Ela acenou e subiu no Uber que tinha acabado de chegar. Tiago ficou parado na calçada, guardanapo na mão, vendo o carro desaparecer na curva. Pela primeira vez em anos, não quis voltar para casa. Não quis conferir e-mails. Não quis pensar em números, projeções ou estratégias. Queria apenas que fosse segunda-feira para poder ligar para ela. Tiago ficou olhando o guardanapo na mão por 2 dias inteiros. Ele estava na mesa de centro da sala, na cômoda do quarto, no console do carro. Onde quer que fosse, os números escritos à caneta azul o seguiam como uma pergunta sem resposta. Na segunda-feira de manhã, durante uma reunião sobre a expansão da Investa BR para o Nordeste, ele se pegou pensando no jeito que ela falava sobre arquitetura. Como seus olhos brilhavam quando explicava a diferença entre projetar para impressionar e projetar para acolher. Tiago, a voz do CFO, o trouxe de volta à sala de reuniões. O que acha da proposta de Recife? Aprovada, disse automaticamente, sem nem ter prestado atenção nos detalhes. Na terça, durante o almoço de negócios com investidores europeus, ele lembrou da risada dela quando ele errou a jogada mais óbvia da sinuca. Genuína, sem segundas intenções. Na quarta, finalmente pegou o telefone. 3 toques. 4. Alô? A voz dela soou exatamente como ele lembrava. Camila, é o Tiago, do churrasco. O cara que perdeu 2 de 3 na sinuca? Esse mesmo. Que milagre. Pensei que fosse só mais um que pega número e nunca liga. Quase fui, admitiu. Ficei 2 dias olhando para o guardanapo. Por quê? Porque faz tempo que não converso com alguém sem ter uma agenda por trás. Silêncio do outro lado. Depois. E agora tem? Agora só quero tomar um café sem pressa. Que tipo de café? O tipo que demora pelo menos 2 horas e onde a gente esquece de olhar o celular. Ela riu. Conheço um lugar. Rua 13 de Maio, no Bexiga. Café do seu João. Amanhã, 3 da tarde? Perfeito. E Tiago? Sim? Nada de falar de trabalho, ok? Quero conhecer a pessoa, não a profissão. A ligação terminou, mas o sorriso no rosto dele durou o resto do dia. O café do seu João não parecia com lugar nenhum onde Tiago costumava ir. Era pequeno, com mesas de madeira riscada, cadeiras desemparelhadas e um cheiro de café torrado na hora que impregnava tudo. O dono, um senhor de uns 60 anos, cumprimentava cada cliente pelo nome. Camila já estava lá quando ele chegou, numa mesa do canto, folheando uma revista de arquitetura. Usava uma blusa azul simples e o mesmo All-Star do sábado. Quando o viu, acenou e sorriu. Chegou cedo, disse ela quando ele se sentou. Velha mania. De quem trabalha demais ou de quem fica nervoso? Um pouco dos dois. Eles pediram café
e pão de açúcar. A conversa começou devagar, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Tiago contou sobre a infância em Osasco, a mãe professora que trabalhava em 3 escolas para pagar a faculdade dele. Camila falou sobre crescer em Campinas, a família de engenheiros que nunca entendeu por que ela queria desenhar casas. Você sempre quis trabalhar com construção? Perguntou Tiago. Arquitetura, corrigiu ela. E não, eu queria ser veterinária, até descobrir que não aguentava ver bichos machucados. E como foi parar na arquitetura? Por acaso. Entrei numa obra com meu pai quando tinha 15 anos. Vi os operários reclamando que o projeto não fazia sentido, banheiro pequeno demais, cozinha no lugar errado. Pensei, alguém desenhou isso sem nunca imaginar uma família real morando aqui. E você queria desenhar pensando nas pessoas. Exato. Ela mexeu o açúcar no café. Meio ingênuo, né? Por quê? Porque o mercado não funciona assim. Lucro sempre vem primeiro. Tiago assentiu, pensando nas próprias pressões da Investa BR. E agora? Agora faço projetos pequenos. Casas, apartamentos, às vezes uma loja. Ganho menos, mas durmo melhor. A tarde passou sem que nenhum dos dois percebesse. Falaram sobre filmes que faziam chorar, comidas que traziam memórias da infância, lugares onde queriam viajar um dia. Camila tinha uma teoria sobre por que São Paulo tinha tantos gatos de rua. Solidão urbana. Tiago confessou que ainda assistia desenho animado quando estava estressado. Quando finalmente olharam para os celulares, já passava das 6. Nossa, disse Camila. 3 horas mesmo. E nem olhamos o celular. Falei. Ela se levantou. Foi bom. Muito bom. Eles saíram juntos para a rua. O movimento da tarde estava no auge. Carros buzinando, pessoas correndo para pegar o metrô, camelôs gritando ofertas. Para onde você vai? Perguntou Tiago. Metrô, e você? Mesma direção. Não era verdade. Tiago tinha deixado o carro num estacionamento na direção oposta. Mas queria caminhar mais um pouco ao lado dela. Na entrada do metrô, ela parou. Obrigada pelo café. Obrigado por aceitar. Você vai sumir agora? Não, se você não quiser. Ela sorriu. Não quero. Desta vez, não houve guardanapo. Ela digitou o número dele direto no celular. Agora você tem o meu também, disse. Mas a regra continua. Nada de mensagem. Só ligações. Só ligações. Ela desceu as escadas do metrô e desapareceu na multidão. Tiago ficou parado na calçada, pessoas passando dos 2 lados, mas ele nem notava. Pela primeira vez em anos, estava com pressa que chegasse o dia seguinte. Não por causa de reuniões ou metas, mas porque talvez, só talvez, tivesse coragem de ligar para ela de novo. E dessa vez, não ia demorar 2 dias para tomar a decisão. Tiago ligou para Camila na quinta-feira à noite. Não planejou, não ensaiou. Simplesmente estava dirigindo de volta do escritório, parado no trânsito da Marginal Pinheiros, quando pegou o telefone. Alô? A voz dela soou ligeiramente surpresa. Oi, Camila, é o Tiago. O cara do café de 3 horas? Esse mesmo. Você está ocupada? Estou tentando decidir se peço japonês ou pizza para o jantar. Por quê? Que tal nenhum dos dois? Como assim? Que tal a gente descobrir um lugar que nenhum de nós dois conhece? Silêncio por alguns segundos. Depois ela riu. Tá falando sério? Completamente. Você tem fome de aventura? Sempre. Te busco em meia hora? Nem sei onde você está. Em algum lugar entre o trabalho e casa. Você mora onde? Vila Madalena, Rua Mourato Coelho. Perfeito. Meia hora. Tiago desligou e imediatamente sentiu aquela mistura de animação e nervosismo que não sentia desde a adolescência. Não tinha a menor ideia de onde levar Camila, mas isso era exatamente o que tornava tudo interessante. 40 minutos depois, o trânsito de São Paulo não perdoa nem os românticos, ele estacionou em frente a um sobrado amarelo na Vila Madalena. Camila desceu antes mesmo dele buzinar, usando uma jaqueta jeans e botas de cano curto. Atrasado, disse ela entrando no carro. Trânsito. Desculpa. Relaxa.
Ela afivelou o cinto. Para onde vamos? Não faço a menor ideia. Ela o olhou como se ele tivesse falado em chinês. Como assim? Vamos dirigir até ver algum lugar que pareça interessante. Você está maluco? Provavelmente. Topa? Camila sorriu daquele jeito que já estava se tornando familiar para ele. Topo. Eles rodaram por Vila Madalena, depois Pinheiros, depois Vila Olímpia. Conversaram sobre música. Ela gostava de MPB e rock nacional. Ele confessou um gosto secreto por sertanejo universitário. Sobre trânsito, concordaram que São Paulo estava ficando impossível. Sobre comida, os dois odiavam rúcula, adoravam brigadeiro. Foi Camila quem avistou a placa primeiro. Para aí, disse ela, apontando para uma rua estreita em Moema. Aquele lugar. Tiago olhou para onde ela indicava. Um restaurante pequeno com fachada de tijolinho e uma placa simples. Sabores da Nona. Parecia o tipo de lugar que existia há décadas, frequentado pelos mesmos vizinhos, com receitas passadas de geração em geração. Parece bom, disse ele, estacionando. Parece arriscado. Pode ser terrível. Ou pode ser o melhor lugar da cidade. Exato. O restaurante era ainda menor por dentro do que parecia por fora. 8 mesas, decoração antiga, cheiro de alho e manjericão no ar. Uma senhora italiana de uns 70 anos veio recebê-los, falando num português misturado com italiano. Primeira vez aqui, amore? Perguntou para Camila. Primeira vez, confirmou Camila. Allora, eu escolho para vocês. Confiam na Nona? Eles se entreolharam e riram. Confiamos, disse Tiago. A comida foi surpreendente. Brusqueta de entrada, risoto de camarão, tiramisu caseiro. Mas o que mais chamou a atenção de Tiago foi como Camila se comportava. Cumprimentou a dona como se fossem amigas há anos. Elogiou cada prato genuinamente. Fez perguntas sobre as receitas. Você é assim com todo mundo? Perguntou Tiago quando a dona se afastou. Como assim? Interessada de verdade nas pessoas. E tem outro jeito de ser? Tiago pensou nas dezenas de jantares de negócios que tinha, onde as conversas eram calculadas, os elogios estratégicos, os sorrisos medidos. Tem sim. Deve ser cansativo. É. Depois do jantar, eles caminharam pelas ruas de Moema. Não tinham destino. Só queriam esticar a noite. Pararam numa praça pequena com alguns bancos embaixo de árvores antigas. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Camila sentando num banco. Pode. O que você faz mesmo? E não me venha com trabalho com negócios. Tiago sentou ao lado dela. Sabia que essa hora ia chegar. Por que quer saber? Porque você fala como alguém que carrega muito peso. E porque suas mãos não têm calos. Ele olhou para as próprias mãos. O que isso quer dizer? Que você não trabalha com construção, não é médico, não é professor. Mas também não é playboy. Playboy não fica nervoso com conta de restaurante. Eu fiquei nervoso com a conta? Você olhou 3 vezes para o celular quando ela trouxe a máquina. Tiago riu, impressionado com a percepção dela. Trabalho com tecnologia, investimentos online. Tipo corretora? Tipo plataforma para pessoas comuns investirem sem precisar ser ricas. Legal. Ela não pareceu impressionada nem curiosa demais. E você gosta? Gostava. Agora não sei mais. Por quê? Porque virou grande demais. Muita responsabilidade, muita pressão, muita gente dependendo de cada decisão minha. E você queria que fosse como? Menor, mais simples. Mais focado em ajudar pessoas de verdade, não em números e metas. Camila assentiu. Entendo. É como minha situação na construtora. Comecei querendo projetar casas que fizessem sentido para as famílias. Acabei projetando apartamentos de 40 metros quadrados por R$200 mil. E agora? Agora projeto casas pequenas para pessoas que querem um lar, não um investimento. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho distante do trânsito e o vento nas folhas. Era um silêncio confortável, sem pressa. Posso fazer uma pergunta indiscreta agora? Disse Tiago. Pode.
O Bruno disse que você passou por uma barra pesada no ano passado. O rosto de Camila se fechou um pouco. Ah, isso. Não precisa falar se não quiser. Não, tudo bem. Ela suspirou. Eu era noiva. Casamento marcado. Vestido comprado. Igreja reservada. 2 semanas antes, descobri que ele estava tendo um caso há meses. Nossa. Pior, era com a sócia dele. Uma coisa bem clichê. Sinto muito. Eu também senti na época. Agora não mais. Não? Não, porque se tivesse casado com ele, nunca teria largado o emprego, nunca teria voltado para São Paulo, nunca teria ido no churrasco do Bruno. E nunca teria me conhecido. Ela sorriu. E nunca teria conhecido o cara que me levou num restaurante aleatório na quinta-feira à noite. Foi uma boa noite? Foi uma ótima noite. Tiago a deixou em casa por volta das 11. Não houve beijo, não houve promessas, apenas um obrigada pela aventura dela e um obrigado por aceitar dele. Mas quando Tiago chegou em casa, em vez de checar e-mails como sempre fazia, se jogou no sofá e ficou pensando no jeito que ela tinha conversado com a dona do restaurante. Na naturalidade com que falou sobre o ex-noivo, na forma como não se impressionou quando ele mencionou investimentos. Pela primeira vez em anos, não estava ansioso pelo dia seguinte por causa do trabalho. Estava ansioso para ligar para ela de novo. O telefone tocou no sábado de manhã. Tiago estava na academia, suando na esteira, quando viu o nome dela na tela. Oi, atendeu, parando a esteira. Oi, você tem planos para hoje? Depende do que você tem em mente. Futebol. Como assim? Meu primo está com um time a menos para o rachão de sábado. Você joga? Tiago riu. Não desde a época da faculdade. Melhor ainda, eles vão pegar leve com você. Onde? Sociedade Esportiva da Vila Madalena, 14h. Você vai jogar? Eu vou assistir e torcer pelo time que estiver perdendo. Traição desportiva? Democracia futebolística. Tiago desligou sorrindo. Fazia anos que não jogava futebol. Na verdade, fazia anos que não fazia nada espontâneo num sábado. A Sociedade Esportiva era um clube pequeno e antigo, com cara de quem tinha melhores dias décadas atrás. O campo de grama sintética tinha algumas falhas, as traves estavam meio tortas, mas o ambiente era genuinamente paulistano. Cerveja gelada na arquibancada, churrasco no intervalo, discussão acalorada sobre pênalti duvidoso. Camila estava sentada numa cadeira de praia quando ele chegou, usando um boné do São Paulo e bebendo água de coco direto do coco. Chegou o reforço, anunciou ela para um grupo de caras de uns 30 anos que estavam se aquecendo. Qual posição você joga? Perguntou um deles para Tiago. Qualquer uma que não seja goleiro. Perfeito, você vai de lateral direito. O jogo foi um desastre técnico e uma diversão completa. Tiago correu mais naqueles 90 minutos do que nos últimos 6 meses somados. Errou passes óbvios, perdeu divididas, mas marcou um gol de canhota que nem ele sabia que tinha. Golaço! Gritou Camila da arquibancada. No final, o time dele perdeu de 4-3, mas ninguém parecia se importar muito. Foram todos para o bar do clube, onde continuaram discutindo lances polêmicos e contando histórias de outros jogos. Você joga bem, disse Camila quando eles se sentaram numa mesa afastada. Joguei terrível. Joguei terrível diferente de não sabe jogar. Você sabe, só estava enferrujado. Faz tempo mesmo. Por que parou? Tiago pensou. Porque não tinha mais tempo. Sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer. E hoje? Tinha alguma coisa mais importante? Tinha uma apresentação para investidores que eu cancelei. Sério? Sério. E não se arrependeu? Tiago olhou ao redor. O bar estava cheio de homens suados, bebendo cerveja e rindo alto. Não havia nada sofisticado, nada impressionante, mas havia algo real, autêntico. Não, disse ele, nem um pouco. Eles ficaram no clube até o final da tarde. Assistiram ao jogo seguinte, comeram pastel de queijo na cantina, conversaram com os outros jogadores sobre futebol, trabalho, vida. Tiago não precisou explicar o que fazia. Não teve que dar cartão.
Não ouviu nenhuma proposta de investimento. Era só Tiago, o cara que jogava na lateral direita e marcou um gol de canhota. Quando finalmente saíram do clube, o sol estava se pondo. Camila morava a poucas quadras dali, então foram caminhando devagar pelas ruas da Vila Madalena. "Posso confessar uma coisa?", disse ela quando pararam em frente ao prédio dela. "Pode. Eu estava torcendo contra o seu time. Traição. Você estava muito confiante depois do gol." "Estava mesmo. Fica bem em você." "O quê?" "A confiança sem arrogância. É raro." Tiago não soube o que responder. No mundo dos negócios, confiança e arrogância eram quase sinônimos. Mas com Camila, ele se sentia confiante de um jeito diferente. Mais leve. "Obrigado pelo convite", disse ele. "Obrigada por cancelar a reunião. Foi a melhor decisão que tomei na semana." "Só na semana?" "Talvez no mês." Camila sorriu e se aproximou. Por um momento, Tiago achou que ela ia beijá-lo. Em vez disso, ela deu um beijo no rosto dele, demorado, carinhoso. "Até logo, lateral direito." "Até logo, torcedora traidora." Ela subiu as escadas do prédio e acenou da porta antes de entrar. Tiago ficou na calçada, ainda sentindo o cheiro do perfume dela, ainda com gosto de vitória na boca. Quando chegou em casa, em vez de ligar o notebook para recuperar o trabalho perdido, tomou um banho demorado e pediu pizza. Assistiu a um filme antigo na TV, algo que não fazia há meses, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem pensar em compromissos do dia seguinte. Só pensou em quando ia ligar para ela de novo. Nos dias que seguiram ao futebol, Tiago e Camila não falaram muito. Não por falta de vontade, mas porque ambos pareciam estar processando algo que estava crescendo entre eles de forma natural, sem pressa. Tiago se pegou pensando nela durante reuniões. Na terça-feira, enquanto discutia a expansão da Investa BR para outros estados, lembrou do jeito que ela torcia contra seu time só para provocá-lo. Na quarta, durante uma apresentação sobre novos produtos financeiros, se distraiu pensando na espontaneidade dela ao sugerir o restaurante aleatório. Foi na quinta-feira que ele finalmente ligou. "Oi, lateral direito." Ela atendeu, e ele sorriu antes mesmo de falar. "Oi, traidora oficial. Como você está?" "Trabalhando. Projetando uma casa em Cotia para um casal que quer criar galinhas no quintal." "Galinhas?" "Galinhas. Eles querem ovos frescos e acham que vai ensinar responsabilidade para os filhos." "E vai? Vai ensinar que galinha acorda às 5 da manhã e faz barulho o dia inteiro." Tiago riu. "Você vai desencorajá-los?" "Vou projetar o galinheiro mais bonito da Zona Oeste e torcer para que eles mudem de ideia antes de construir." "Diplomática. Realista. E você? Como está o mundo dos investimentos?" "Complicado. Temos uma reunião importante amanhã e eu não consigo me concentrar." "Por quê?" Tiago hesitou. "Porque tenho vontade de cancelar tudo e fazer alguma coisa completamente diferente." "Tipo o quê?" "Não sei. Algo que não envolva números, projeções ou pessoas de terno." "Posso sugerir uma coisa?" "Pode. Feira da Benedito Calixto, sábado de manhã. Nada de números, só coisas velhas, comida boa e música na rua." "Você está me convidando?" "Estou oferecendo uma fuga da realidade corporativa." "Aceito." A Feira da Benedito Calixto era exatamente o oposto do mundo de Tiago. Barracas de antiguidades, artesanato, comida de rua, apresentações musicais improvisadas. O movimento era intenso, mas desorganizado, genuinamente paulistano. Camila apareceu usando um vestido vintage que parecia ter sido comprado ali mesmo, cabelos soltos, uma bolsa de lona no ombro. Ela conhecia vários comerciantes pelo nome. Cumprimentava os músicos, provava queijo antes de comprar. "Você vem aqui sempre?" perguntou Tiago, enquanto ela escolhia tomates numa barraca. "Todo sábado que posso. É meu ritual de sanidade mental." "Como assim?" "1 hora sem celular, sem pressa, sem compromisso, só vendo coisas interessantes e conversando com pessoas reais." Eles passaram a manhã toda percorrendo as barracas. Camila comprou um quadro pequeno de um artista local, para a parede da sala que ainda está vazia. Tiago se viu comprando um livro de poesia usado,
Não sei porquê, mas gostei da capa. Pararam para almoçar num dos restaurantes da rua. Sanduíche de pernil, suco de laranja natural, música ao vivo de um violonista que tocava MPB clássica. Posso fazer uma pergunta séria? Disse Camila, depois de pedir uma caipirinha de morango. Pode. Por que você realmente cancelou aquela reunião para jogar futebol? Tiago mastigou devagar, pensando. Porque pela primeira vez em anos, algo me pareceu mais importante que trabalho. O futebol? Não, você. Camila parou com o copo na metade do caminho para a boca. Tiago, desculpa se foi direto demais, mas é verdade. Não se desculpe, só não esperava. Nem eu. Ela bebeu a caipirinha, olhando para ele por cima do copo. O que você está dizendo exatamente? Que gosto de passar tempo com você. Que me sinto mais eu mesmo quando estou com você do que quando estou em qualquer reunião. Que estou começando a questionar se a vida que construí é realmente a vida que quero. Isso é muita coisa para processar numa feira de sábado. É muita coisa para processar em qualquer lugar. O violonista começou a tocar Águas de Março. Algumas pessoas pararam para escutar, outras continuaram conversando. O mundo seguia seu ritmo, indiferente às revelações pessoais acontecendo naquela mesa. Tiago, disse Camila finalmente, você precisa saber de uma coisa sobre mim. O quê? Eu sou péssima com relacionamentos. Como assim? Eu me entrego demais, rápido demais. Crio expectativas que ninguém consegue cumprir. Foi assim com o meu ex-noivo, foi assim com outros antes dele. E você acha que vai ser assim comigo? Não sei. Mas sei que não quero estragar o que a gente tem. E o que a gente tem? Ela sorriu. Algo bom, algo real, algo que não quero apressar. Tiago assentiu. Então vamos devagar. Vamos devagar. Mas posso continuar cancelando reuniões para ficar com você? Pode, desde que não me culpe quando sua empresa falir. Negócio fechado. Depois do almoço, eles foram caminhar no Parque Ibirapuera. Era um sábado de sol. O parque estava cheio de famílias, ciclistas, pessoas fazendo piquenique na grama. Camila conhecia todos os cantos. Onde ficavam as melhores árvores para a sombra, qual lago era mais bonito, onde vendiam o melhor açaí. Você cresceu aqui? Perguntou Tiago, enquanto sentavam numa das pontes sobre o lago. Não, mas venho desde criança. Minha avó morava na Aclimação. Ela me trazia aqui todo domingo depois da missa. E o que vocês faziam? Ela ficava no banco conversando com as outras avós, eu corria atrás dos patos. Depois comíamos pipoca e voltávamos de ônibus. Saudade? Muita. Ela morreu há 3 anos. Sinto muito. Ela que me ensinou que a vida só vale a pena se você for verdadeiro com você mesmo. Foi por causa dela que larguei o noivado. Como assim? Na última conversa que tivemos, ela me perguntou se eu estava feliz. Eu disse que sim, mas ela me olhou com aquela cara de quem não acredita e disse, filha, felicidade a gente sente aqui. E apontou para o peito. Se você tem que explicar, é porque não está sentindo. Sábia. Muito. E estava certa. Eu não estava feliz. Só estava seguindo um roteiro que achava que deveria seguir. Tiago ficou olhando os patos na água, pensando na própria vida. Roteiros, expectativas, caminhos que pareciam certos, mas talvez não fossem. Posso contar uma coisa para você? Disse ele. Claro. Eu não falei a verdade sobre o meu trabalho. Camila se virou para ele. Como assim? Eu não só trabalho com investimentos. Eu sou dono da empresa. Dono como? Fundador, CEO, acionista majoritário. A Investa BR é minha. Camila piscou algumas vezes processando. Investa BR? A fintech que aparece em todo o outdoor da cidade? Essa mesma. Tiago, você é... rico, muito rico. Silêncio. Uma família passou andando de bicicleta. Crianças gritando de alegria. Um vendedor de picolé anunciou os sabores numa voz cantada. O mundo continuou girando enquanto Camila absorvia a informação. Por que não contou antes? Perguntou ela finalmente.
Porque queria que você me conhecesse primeiro. Não minha conta bancária, não minha empresa, só eu. E agora? Agora você me conhece. E eu queria que soubesse a verdade antes de ficarmos mais próximos. Camila se levantou e começou a caminhar. Tiago a seguiu, incerto se tinha estragado tudo. Você está brava? Perguntou ele. Não estou brava. Estou processando. Processando o quê? Se isso muda alguma coisa. E muda. Ela parou e o encarou. Não sei ainda. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Pararam num quiosque, compraram água, sentaram na grama embaixo de uma árvore grande. Posso fazer algumas perguntas? Disse Camila. Quantas quiser. Aquele carro que você dirige, Porsche Cayenne, custa mais ou menos o preço de um apartamento pequeno. A reunião que você cancelou era com investidores americanos. Podia ter resultado num aporte de 50 milhões de dólares. E você cancelou para jogar futebol comigo. Cancelei para estar com você. Tiago, isso é loucura. É. Mas foi a coisa mais sensata que fiz em anos. Camila deitou na grama, olhando para as folhas da árvore. Sabe o que mais me incomoda? O quê? Que isso não muda nada sobre como me sinto em relação a você. E como você se sente? Como se tivesse encontrado alguém que me entende. Alguém que é real, genuíno, que não está tentando me impressionar o tempo todo. Mas agora você sabe que eu tenho dinheiro. E daí? Você continua sendo o cara que comprou livro de poesia sem saber por quê. Que jogou mal futebol e se divertiu mesmo assim. Que escuta quando eu falo. Tiago deitou ao lado dela. Então não mudou nada? Mudou uma coisa. O quê? Agora entendo por que você parecia carregar tanto peso. Não deve ser fácil ser responsável por tanta coisa. Não é? E agora entendo por que você queria ser anônimo no churrasco do Bruno. Queria ser só o Tiago, não o CEO da Investa BR. E conseguiu. Para mim você sempre foi só o Tiago. Eles ficaram deitados na grama, vendo as nuvens passarem. Ao longe, alguém tocava violão, crianças brincavam, cachorros corriam livres. Era um sábado comum no Ibirapuera, mas para Tiago estava sendo o dia mais importante dos últimos anos. Camila? Obrigado por não ter mudado de atitude. Obrigada por ter contado a verdade. Era hora. Era mesmo. Quando finalmente se levantaram para ir embora, o sol já estava começando a se pôr. Caminharam devagar até a saída do parque, sem pressa, aproveitando os últimos minutos de um dia que tinha mudado muita coisa entre eles. Posso te levar para casa? Perguntou Tiago. Pode. Mas nada de Porsche hoje. Vamos de ônibus. Sério? Sério. Quero ver se o cara que dirige Porsche consegue se virar no transporte público. Tiago riu. Desafio aceito. Eles pegaram o ônibus na Avenida Paulista, lotado de gente voltando do parque, do shopping, dos rolês de sábado. Tiago ofereceu o lugar para uma senhora, segurou na barra quando o ônibus balançou, conversou baixo com Camila durante todo o trajeto. Quando desceram na Vila Madalena, Camila se virou para ele. Posso falar uma coisa? Claro. Você se saiu bem no ônibus. Obrigado. E Tiago? Sim? Da próxima vez que você quiser me contar um segredo, não espere semanas. Eu prefiro a verdade mesmo que seja complicada. Prometido. Ela deu um beijo no rosto dele, mais demorado que das outras vezes, e subiu para o apartamento. Tiago ficou na calçada, vendo a luz acender na janela do terceiro andar. Pela primeira vez desde que fundou a Investa BR, não se sentia definido pelo que tinha construído profissionalmente. Se sentia definido por quem era quando estava com ela. E isso, de alguma forma, era infinitamente mais valioso que qualquer cifra em sua conta bancária. Depois da revelação no Ibirapuera, Tiago e Camila começaram a se ver com mais frequência. Não de forma planejada ou sistemática, mas como se houvessem encontrado um ritmo natural. Ele ligava de manhã, ela sugeria almoçar em algum lugar novo. Ela mandava uma mensagem, quebrando a própria regra, perguntando se ele queria companhia para uma exposição de arte.
Ele aparecia no final da tarde com café e pão de açúcar. Os encontros eram simples. Uma caminhada pela Liberdade num domingo chuvoso, onde comeram yakisoba e discutiram se São Paulo estava ficando mais cosmopolita ou apenas mais cara. Um almoço no mercado municipal, onde Camila insistiu que ele provasse mortadela no sanduíche. Você é paulistano e nunca comeu mortadela no Mercadão? Uma tarde no Centro Cultural Banco do Brasil, vendo uma exposição sobre arquitetura brasileira, onde ela explicou por que Oscar Niemeyer era genial e controverso ao mesmo tempo. A cada encontro, Tiago se sentia mais longe do CEO da Investa BR e mais próximo de quem realmente era, ou de quem gostaria de ser. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Camila ligou por volta das 6 da tarde, quando Tiago estava saindo de uma reunião particularmente tensa sobre regulamentações do Banco Central. Oi, ela disse, e ele pode ouvir o cansaço na voz dela. Oi, tudo bem? Mais ou menos. Acabei de terminar uma apresentação de projeto que foi um desastre. O que aconteceu? Os clientes queriam uma casa de 200 metros quadrados num terreno de 100 metros. Quando expliquei que isso violaria umas 12 normas do Código de Obras, eles me perguntaram quanto custaria para dar um jeito na aprovação. Ai, exato. Mandei eles procurarem outro arquiteto. E agora? Agora estou sem cliente e com vontade de beber vinho. Posso sugerir algo melhor? Melhor que vinho? Impossível. Jantar sem pressa, conversa boa e vista bonita. Onde? Na minha casa. Silêncio do outro lado da linha. Tiago, não é o que você está pensando. É só que quero que você veja onde eu moro. Quem eu sou quando não estou fingindo ser normal. Você tem certeza? Tenho. Te busco em 1 hora? Tá bom. Tiago desligou e imediatamente ligou para sua governanta pedindo para preparar algo simples. Nada elaborado, nada formal, só uma janta gostosa. Depois ligou para o porteiro avisando que receberia uma visita. Quando parou em frente ao prédio de Camila, ela já estava esperando na calçada. Usava uma blusa preta simples e uma saia midi. Tinha trocado o All-Star por uma sandália baixa. Ainda era casual, mas Tiago percebeu que ela havia se arrumado um pouco mais. Nervosa? Perguntou ele quando ela entrou no carro. Um pouco. E você? Muito. Por quê? Porque você vai ver realmente como eu vivo, e tenho medo que mude a forma como você me vê. Tiago, ela colocou a mão no braço dele. Eu já sei que você tem dinheiro. A questão não é essa. Então qual é? A questão é se você usa o dinheiro para construir muros ou para construir pontes. O apartamento de Tiago ficava num dos prédios mais luxuosos da Vila Olímpia. Portaria com mármore, segurança ostensivo, elevador que ia direto para o apartamento. Camila não disse nada durante a subida, apenas observou. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na sala, ela parou no hall de entrada. O apartamento era exatamente o que se esperaria do CEO de uma fintech bilionária. Amplo, minimalista, com móveis de design e uma vista espetacular da cidade. Janelas do chão ao teto mostravam São Paulo iluminada, um mar de luzes que se estendia até o horizonte. Nossa, foi tudo o que ela disse. É demais, né? Disse Tiago de repente constrangido. É lindo. E meio assustador. Assustador como? Parece um cenário de filme. Não parece um lugar onde alguém vive de verdade. Tiago olhou ao redor, tentando ver o apartamento pelos olhos dela. Móveis perfeitos, decoração coordenada, nenhum objeto pessoal à vista. Parecia mais um showroom do que um lar. Você está certa, admitiu. Eu não vivo aqui. Eu só durmo aqui. Onde você vive, então? Honestamente, nos últimos meses eu vivo mais nos lugares onde a gente se encontra. Camila caminhou até a janela, admirando a vista. Deve ser incrível acordar com isso todo dia. É, mas também é solitário. Por quê? Porque é só meu. Não tem ninguém para dividir, ninguém para comentar sobre o pôr do sol, ninguém para reclamar quando tem muito trânsito lá embaixo.
A governanta havia preparado um jantar simples, mas elegante. Salmão grelhado, risoto de limão siciliano, salada verde. Eles comeram na varanda, com a cidade espalhada aos seus pés como um tapete de estrelas. "Posso fazer uma pergunta estranha?" disse Camila no meio do jantar. "Pode. Você é feliz?" Tiago mastigou devagar, pensando. "Sou bem-sucedido." "Não perguntei se você é bem-sucedido. Perguntei se você é feliz." "É complicado." "Como assim?" "Eu construí exatamente a vida que sempre quis. Empresa própria, independência financeira, reconhecimento profissional. No papel, deveria ser o cara mais feliz do mundo. Mas acordo todo dia com a sensação de que estou vivendo a vida de outra pessoa." "De quem?" "Do Tiago, que achava que sucesso financeiro era sinônimo de felicidade." Camila assentiu. "Entendo. É como eu me sentia na construtora. Tinha o emprego que sempre sonhei, o salário que queria, o status profissional. Mas toda manhã era um esforço para sair da cama." "E agora? Você é feliz?" "Agora sou mais pobre e mais feliz." "Como você fez essa transição?" "Comecei pequeno, projetos menores, clientes reais, coisas que faziam sentido para mim. E, principalmente, parei de me comparar com quem eu achava que deveria ser." Depois do jantar, eles se sentaram no sofá da sala. Tiago serviu vinho, colocou música baixa, jazz contemporâneo que tocava no apartamento desde que ele se mudara, mas que nunca realmente escutara. "Camila", disse ele finalmente, "preciso te dar uma coisa." "O quê?" Ele se levantou e voltou com uma pequena caixa de veludo azul. Camila olhou com expressão de alarme. "Calma", disse ele rapidamente. "Não é o que você está pensando." "Tem certeza? Porque eu ainda não estou pronta para..." "Tenho certeza. Só abre." Dentro da caixa havia uma pulseira delicada de prata, com um único pingente pequeno gravado com 2 palavras. "Sempre aqui. Tiago." Não é um pedido de casamento, não é uma declaração de amor eterno. É só um lembrete. De quê? De que existe alguém que te vê pelo que você realmente é, e que não importa como as coisas ficarem complicadas entre a gente, eu sempre vou estar aqui como amigo, como alguém que se importa. Camila tirou a pulseira da caixa e examinou a gravação. "Por que sempre aqui?" "Porque você me ensinou que presença é mais importante que presentes. Que estar realmente presente para alguém é o que importa." Ela colocou a pulseira no pulso. Ficava perfeita, nem apertada, nem folgada. "É linda", disse ela. "Obrigada." "Posso confessar uma coisa?" "Claro. Quando mandei gravar isso, pensei em colocar outras coisas. Coisas mais românticas, mais dramáticas." "E por que não colocou?" "Porque percebi que o que sinto por você não precisa de drama. Não precisa de declarações grandiosas. É algo mais... sólido." Camila ficou olhando para a pulseira no pulso. "Tiago, fala." "Eu não quero viver nesse mundo." "Que mundo?" Ela gesticulou para o apartamento. "Esse. O mundo dos prédios de luxo, das reuniões importantes, das decisões que afetam milhares de pessoas. Eu tentei viver assim em escala menor e quase me destruí." "Eu entendo." Não entende. Eu quero a vida simples. Quero acordar num apartamento pequeno, tomar café da manhã sem pressa, trabalhar em projetos que façam sentido. Quero poder andar na rua sem pensar se minha roupa está adequada para o ambiente. Camila, quero o cara do churrasco, do futebol, da feira. Não quero o CEO da Investa BR. Tiago ficou em silêncio por um longo tempo. Lá embaixo, São Paulo continuava pulsando, indiferente às crises existenciais acontecendo no 47º andar. "E se", disse ele finalmente, "e se eu vier para o seu mundo?" "Como assim?" "E se eu simplificar tudo? E se eu sair da operação do dia a dia da empresa, virar só investidor? E se eu trocar esse apartamento por algo mais... humano?" "Tiago, você não pode jogar sua vida fora por minha causa." "Não seria por sua causa. Seria por minha causa. Você só me deu coragem de admitir o que eu já sabia há muito tempo." "Que é?"
que construí uma vida impressionante que não me faz feliz. E que encontrei uma pessoa que me faz questionar se vale a pena continuar fingindo que estou satisfeito. Camila se virou no sofá para ficar de frente para ele. Você está falando sério? Completamente sério. E como seria isso na prática? Não sei ainda, mas sei que quero descobrir. Com você. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo, como se estivesse tentando ler sua sinceridade. Sabe o que mais me assusta nessa ideia? Disse ela finalmente. O quê? Que faz muito sentido. Tiago sorriu. Quer dizer que você toparia me ajudar a construir uma vida mais simples? Quer dizer que eu toparia construir uma vida mais simples com você. Eles se beijaram pela primeira vez ali no sofá, com São Paulo brilhando lá embaixo e jazz tocando baixinho. Não foi dramático nem cinematográfico. Foi natural, inevitável, como se tivessem chegado finalmente no lugar onde sempre deveriam estar. Quando se separaram, Camila tocou a pulseira no pulso. Sempre aqui? Perguntou ela. Sempre aqui, confirmou ele. E pela primeira vez desde que se mudara para aquele apartamento, Tiago teve a sensação de estar realmente em casa. 3 meses depois da noite no apartamento da Vila Olímpia, Tiago estava sentado no chão de uma casa térrea em Pinheiros, cercado de caixas de papelão e ferramentas emprestadas. Suas mãos, que Camila havia observado não terem calos, agora estavam sujas de tinta e com alguns arranhões de pregos teimosos. Você tem certeza de que essa estante vai ficar reta? Perguntou Camila, observando seus esforços para montar uma prateleira de madeira. Tenho certeza absoluta de que não, respondeu Tiago, limpando o suor da testa. Mas vai ter charme. Charme de quem nunca montou móvel na vida. Exato. A casa era pequena. 2 quartos, uma sala, cozinha americana e um quintal com uma jabuticabeira no fundo. Ficava numa rua residencial de Pinheiros, longe do movimento comercial, mas perto o suficiente do metrô. Tiago a havia comprado à vista, uma das poucas vezes que usou seu dinheiro sem pensar 2 vezes. O plano havia começado a tomar forma algumas semanas depois daquela conversa no apartamento. Tiago realmente se afastou da operação diária da Investa BR, mantendo apenas uma participação como investidor e consultor estratégico. 3 reuniões por semana, trabalho remoto, nenhuma viagem obrigatória. Seus sócios não ficaram loucos? Camila havia perguntado na época. Ficaram preocupados, admitiu Tiago, mas também aliviados. Eu estava meio obsessivo nos últimos anos, controlando cada detalhe. Agora eles têm mais autonomia. E você não sente falta? Sinto falta da adrenalina, da sensação de construir algo grande. Mas não sinto falta da pressão constante, das madrugadas respondendo e-mail, de acordar já pensando em problemas. A ideia da livraria havia surgido durante um almoço na casa da tia de Camila, em Perdizes. Elas estavam folheando revistas de decoração quando Camila comentou. Sabe o que São Paulo precisa? De mais lugares onde as pessoas possam ir só para estar, sem pressão para consumir. Como assim? Perguntou Tiago. Livrarias de verdade, não essas megastores cheias de produtos. Lugares pequenos, aconchegantes, onde você pode pegar um livro, sentar numa poltrona confortável e ficar o tempo que quiser. E você gostaria de ter um lugar assim? Adoraria, mas não tenho capital para investir. E se eu tivesse? Foi assim que nasceu Páginas Soltas, nome que Camila escolheu porque, segundo ela, às vezes a gente precisa se perder entre páginas soltas para encontrar a história completa. A livraria ocupava a parte da frente da casa. Camila havia projetado o espaço com carinho obsessivo. Estantes baixas de madeira de demolição, poltronas vintage garimpadas em brechós, iluminação amarela e aconchegante. Uma mesa grande no centro servia tanto para exposição de livros quanto para grupos de leitura. Não vai ter Wi-Fi? Perguntou a irmã mais nova de Camila durante uma visita às obras. Não, respondeu Camila firmemente. Quem quiser internet pode ir num café. Aqui é para desconectar. E como as pessoas vão pagar? Na maquininha tradicional,
ou em dinheiro. Funciona há décadas. Tiago se divertia vendo Camila defender sua visão. Ela tinha uma resposta para cada objeção, uma justificativa para cada escolha que parecia não fazer sentido comercial. Você acha que vai dar certo? Ele perguntou uma tarde, enquanto pintavam as paredes de um amarelo claro que ela havia escolhido. Financeiramente? Não faço ideia. Emocionalmente? Tenho certeza. Por quê? Porque estamos criando algo que gostaríamos de frequentar. Se mais gente pensa como a gente, vai dar certo. Se não, pelo menos teremos um lugar que nos faz feliz. A lógica era simples e, de alguma forma, irrefutável. A rotina deles havia se estabelecido naturalmente. Camila acordava cedo e fazia café, sempre no coador de pano, sempre forte. Tiago acordava um pouco depois e preparava o café da manhã. Pão francês da padaria da esquina, ovos mexidos, frutas. Eles comiam na cozinha pequena, planejando o dia, dividindo tarefas. 3 manhãs por semana, Tiago trabalhava na Investa BR, reuniões por videoconferência, análise de relatórios, decisões estratégicas. O resto do tempo, ele estava na livraria, organizando estoque, pintando paredes, aprendendo sobre distribuidoras de livros e fornecedores de café. Você não sente falta da adrenalina dos grandes negócios? Perguntou Bruno durante um churrasco na casa dele. Sinto, admitiu Tiago. Mas descobri que existe adrenalina em coisas menores também. Como conseguir que uma estante fique realmente reta, ou descobrir qual café combina melhor com cada tipo de livro. Café combina com livro? Segundo a Camila, sim. Café forte para romances intensos, café suave para poesia, expresso para biografias. Bruno riu. Vocês levam isso a sério mesmo. Levamos. E é bom levar algo a sério que não envolve dinheiro de outras pessoas. Camila continuava fazendo projetos de arquitetura, mas apenas pequenos. Uma reforma de apartamento aqui, uma casa de campo ali. Trabalho suficiente para manter sua independência financeira sem a pressão de grandes empreendimentos. Você não sente falta de projetar coisas grandes? Tiago perguntou uma noite, enquanto ela desenhava a planta de uma cozinha numa mesa da livraria. Sinto falta da sensação de impacto, respondeu ela. De saber que seu trabalho vai afetar muitas pessoas. Mas não sinto falta do estresse, dos prazos impossíveis, dos clientes que mudam de ideia toda semana. E agora? Agora cada projeto é como um artesanato. Demoro mais, pero capricho mais. E quando entrego, sei que a pessoa vai realmente viver melhor naquele espaço. Mais satisfatório. Muito mais. A primeira vez que Tiago cozinhou para Camila foi um desastre completo. Ele tentou fazer um risoto, prato que comia frequentemente em restaurantes, e queimou o arroz, errou a quantidade de vinho, e o resultado final tinha a textura de mingau salgado. Está uma delícia, mentiu Camila, mastigando com cara corajosa. Está horrível, corrigiu Tiago. Podemos pedir pizza? Ou eu posso te ensinar a cozinhar. Foi assim que começaram as aulas de culinária improvisadas na cozinha pequena. Camila havia aprendido a cozinhar com a avó, a mesma que dava conselhos sobre autenticidade, e tinha paciência para ensinar desde o básico. Cozinhar é como arquitetura, explicava ela, enquanto Tiago lutava para cortar cebola sem chorar. Você tem que entender a estrutura antes de pensar na decoração. Que estrutura? Sal, gordura, ácido, calor. Se você dominar esses 4 elementos, consegue cozinhar qualquer coisa. E se eu não dominar? Aí você continua pedindo pizza. Levou 2 semanas para Tiago conseguir fazer um ovo frito decente. 1 mês para dominar o arroz soltinho. 2 meses para preparar um frango grelhado que Camila elogiasse sem estar mentindo. Sabe o que é estranho? Disse ela numa dessas tardes de aula culinária. O fato de eu ter 34 anos e estar aprendendo a cozinhar ovo? Não. O fato de você ter mais paciência para aprender isso do que deve ter tido para aprender qualquer coisa relacionada aos seus negócios. Tiago parou de mexer o molho de tomate e pensou. É verdade. Por quê? Porque nos negócios, eu sempre tinha pressa de chegar no resultado. Aqui,
O processo é tão bom quanto o resultado. Exato. E é assim que você sabe que está fazendo algo por amor, não por obrigação. A livraria abriu num sábado chuvoso de maio. Não houve festa de inauguração. Não houve convites formais. Apenas uma placa na porta. Páginas soltas aberto. Os primeiros clientes foram vizinhos curiosos. A dona da casa ao lado, que gostava de romances históricos, o aposentado que morava na esquina e procurava biografias, uma universitária que descobriu a livraria por acaso e ficou 2 horas lendo poesia sentada numa das poltronas. Como vocês conseguem ganhar dinheiro se as pessoas ficam horas aqui sem comprar nada? Perguntou a universitária antes de sair. A ideia não é ganhar dinheiro com quem fica, explicou Camila. É criar um lugar tão gostoso que as pessoas queiram levar um pedaço para casa. Faz sentido, disse a garota, e comprou 3 livros de poemas. No final do primeiro mês, a livraria estava dando prejuízo. No final do segundo mês, empatou. No terceiro mês, deu um lucro pequeno, mas consistente. Não vamos ficar ricos, disse Camila, analisando as planilhas numa noite de terça-feira. Não era essa a ideia mesmo, respondeu Tiago. E você não se arrepende de ter largado milhões para ganhar centavos? Tiago olhou ao redor da livraria. As estantes que ele havia montado torto, mas que agora estavam cheias de livros. As poltronas onde pessoas vinham todas as tardes para ler. A mesa onde aconteciam os grupos de discussão aos domingos. O cheiro de café e papel que havia se tornado o cheiro de casa. Não me arrependo nem um pouco, disse ele. Pela primeira vez na vida, acordo sabendo exatamente por que estou fazendo o que faço. E por que você está fazendo? Porque torna minha vida e a sua mais interessante. E talvez torne a vida de algumas outras pessoas um pouquinho melhor também. Camila sorriu e se aproximou dele. Sabe o que mais? O quê? Acho que sua estante está finalmente ficando reta. Tiago olhou para a estante que havia causado tanto sofrimento nos primeiros dias. Estava, de fato, perfeitamente alinhada. Deve ser a prática, disse ele. Deve ser o amor, corrigiu ela. E beijaram ali mesmo, entre livros e planilhas, com o cheiro de café no ar e a chuva tamborilante no telhado. Não era cinematográfico, não era perfeito, mas era completamente deles. O primeiro grupo de leitura aconteceu numa quinta-feira à noite, por acaso. Uma senhora que frequentava a livraria comentou que estava lendo O Cortiço e não estava entendendo muito bem. Outro cliente disse que também havia lido recentemente. Uma terceira pessoa se interessou pela conversa. Por que não marcamos para discutir o livro? Sugeriu Camila. Aqui? Por que não? Quinta que vem, 7 da noite. Quem quiser aparecer, aparece. Apareceram 7 pessoas. Na quinta seguinte, 12. Um mês depois, tinham uma lista de espera. Vocês vão precisar de um espaço maior, comentou uma das participantes. Não, disse Camila firmemente. Se ficar grande demais, perde a intimidade. Quando encher, criamos um segundo grupo. Era essa a filosofia que guiava todas as decisões da livraria. Manter a escala humana, preservar a qualidade da experiência, crescer devagar. Vocês poderiam ter 5 lojas em 2 anos, disse o contador que cuidava das finanças. E aí teríamos 5 problemas em vez de 1, respondeu Tiago. Preferimos ter uma livraria que funciona bem do que 5 que funcionam mais ou menos. Mas o retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento é eu acordar todos os dias com vontade de trabalhar. Isso não tem preço. O contador saiu balançando a cabeça, incapaz de entender uma lógica que não priorizava crescimento exponencial. Mas Tiago havia aprendido algo fundamental nos últimos meses. Sucesso não era uma métrica universal. Para ele, sucesso agora significava ter tempo para conversar com cada cliente, conhecer suas preferências, fazer recomendações personalizadas. Significava poder fechar a livraria numa tarde ensolarada para passear no parque com Camila. Significava não conferir e-mails compulsivamente. Você acha que vamos conseguir manter esse ritmo? Perguntou Camila numa dessas tardes de folga, enquanto caminhavam pela Rua Augusta. Que ritmo? Esse, de vida normal.
sem pressa, sem pressão, sem estresse. Não sei, respondeu Tiago honestamente. Mas sei que vou lutar para conseguir. E se der errado? E se a livraria não der certo? E se você sentir falta da vida antiga? Aí a gente inventa outra coisa. Simples assim? Simples assim. A gente aprendeu a construir uma vida boa uma vez. Se precisar, aprende de novo. Camila parou na calçada e o beijou, bem no meio da rua Augusta, com carros passando e pessoas olhando. Eu te amo, disse ela pela primeira vez. Eu também te amo, respondeu ele também pela primeira vez. Não foi um momento planejado, não teve trilha sonora romântica. Foi apenas a constatação natural de algo que já existia há meses, declarado numa tarde comum, numa rua movimentada de São Paulo. E talvez fosse exatamente assim que as melhores coisas deveriam acontecer, sem drama, sem pressão, apenas como consequência natural de duas pessoas que decidiram construir algo juntas. O primeiro aniversário da livraria Páginas Soltas aconteceu numa sexta-feira de maio, exatamente um ano depois da abertura. Não houve festa grande, apenas uma tarde especial, com desconto em todos os livros e café grátis para os clientes habituais. Camila havia preparado brigadeiros caseiros e Tiago montou uma playlist com MPB clássica tocando baixinho. 1 ano, disse Camila, observando o movimento constante de pessoas entrando e saindo da livraria. Passou rápido. E devagar ao mesmo tempo, respondeu Tiago, organizando uma pilha de livros novos que acabara de chegar. Parece que sempre vivemos assim. Você se arrepende de alguma coisa? Tiago parou o que estava fazendo e olhou ao redor. A livraria estava cheia, mas não lotada. Conversas baixas se misturavam com o som de páginas sendo viradas. Dona Carmen, a senhora do quarteirão, estava na poltrona de sempre lendo um romance policial. O jovem estudante de filosofia ocupava seu canto habitual com Nietzsche. 2 amigas dividiam um livro de receitas, rindo de algo que encontraram. Não me arrependo de nada, disse ele. E você? Só de não ter feito isso antes. Eles haviam desenvolvido uma rotina que funcionava perfeitamente. Camila chegava primeiro por volta das 8, abria a livraria e preparava o café. Tiago aparecia às 9 depois de sua corrida matinal. Hábito novo que adquirira quando percebeu que tinha tempo para exercitar-se sem pressa. Almoçavam juntos na cozinha dos fundos, revezavam no atendimento, fechavam às 7 da noite. 3 noites por semana ainda aconteciam os grupos de leitura. 2 tardes por mês, Camila organizava sessões de leitura para crianças. Aos sábados, música ao vivo, sempre artistas locais, sempre sem cobrança de entrada. Vocês transformaram isso num centro cultural, observou Bruno durante uma visita. Não foi intencional, disse Camila. As coisas foram acontecendo naturalmente. E dá dinheiro? Dá para viver bem, respondeu Tiago. Não ricos, mas confortáveis. E principalmente, felizes. Bruno balançou a cabeça, ainda tentando entender como o amigo milionário havia se contentado com uma vida tão normal. Mas Tiago nunca se sentira mais bem-sucedido. Conhecia os clientes pelo nome, sabia das preferências de cada um, recebia convites para casamentos e formaturas. Tinha se tornado parte da comunidade de uma forma que nunca acontecera quando era CEO da Investa BR. É estranho, comentou com Camila numa dessas noites, depois de fechar a livraria. Quando eu gerenciava milhões, me sentia insignificante. Agora que vendo livros, me sinto importante. Porque agora você toca a vida das pessoas diretamente. Antes você estava longe demais para ver o impacto. Saudade não dá? Dá sensação de construir algo grande? Às vezes. Mas aí, eu olho para isso aqui e percebo que estamos construindo algo grande também. Só que de um jeito diferente. A ideia do pedido de casamento veio a Tiago de forma gradual, não como uma inspiração súbita. Eles moravam juntos há quase 1 ano, a livraria estava consolidada e a vida havia encontrado um ritmo que parecia sustentável e feliz. Não havia pressão, não havia pressa. Apenas a certeza crescente de que queria oficializar o que já existia na prática.
Mas como pedir em casamento uma mulher que valorizava a simplicidade acima de tudo? Como fazer algo especial sem cair no erro do grandioso? A resposta veio durante uma conversa casual com Dona Carmen, a cliente mais assídua da livraria. Vocês dois me lembram meu falecido marido e eu, disse ela numa tarde de quinta-feira, enquanto folheava um livro de crônicas. Também nos conhecemos por acaso. Também construímos uma vida simples juntos. Como ele pediu a senhora em casamento? Perguntou Tiago, tentando parecer apenas curioso. No jardim de casa, numa terça-feira qualquer, depois do jantar. Nada planejado, nada especial. Só disse que queria passar o resto da vida acordando do meu lado. E a senhora gostou? Chorei de emoção. Às vezes o mais simples é o mais bonito. Naquela noite, Tiago sabia exatamente o que fazer. Era uma terça-feira comum de junho. Haviam fechado a livraria, jantado em casa, macarrão com molho de tomate que Tiago finalmente aprendera a fazer sem queimar, e estavam no pequeno jardim dos fundos, onde Camila cultivava temperos e algumas flores. As jabuticabas estão quase maduras, comentou ela, observando a árvore. Nunca comi jabuticaba direto do pé, disse Tiago. Sério? Então você não teve infância brasileira de verdade. Mais um item para a minha lista de experiências atrasadas. Camila riu. Que lista? Aprender a cozinhar, montar móveis, cultivar plantas, comer jabuticaba do pé. Coisas que pessoas normais fazem e que eu pulei na pressa de ficar rico. E agora? Agora tenho tempo para recuperar. Eles estavam sentados no pequeno banco que haviam colocado embaixo da jabuticabeira, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu de São Paulo. Era um desses momentos sem pressa, sem conversa forçada, apenas presença compartilhada. Camila, disse Tiago finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Ela se virou para olhá-lo. Que pergunta estranha, por quê? Porque eu sou. Mais feliz do que imaginei que fosse possível ser. E queria saber se você sente a mesma coisa. Sinto sim, muito. E você consegue se imaginar vivendo assim para sempre? Nessa casa, na livraria, comigo? Consigo. Ela sorriu. Por que essas perguntas todas? Tiago respirou fundo. Não tinha anel, não tinha discurso preparado, não tinha roteiro. Apenas a certeza de que queria formalizar o que já viviam. Porque quero passar o resto da vida acordando do seu lado. Camila parou de respirar por um segundo. Tiago, não é um pedido dramático de casamento. Não tenho anel aqui. Não planejei nada especial. É só a constatação de que construímos uma vida boa juntos. E eu gostaria de tornar isso oficial. Você está me pedindo em casamento? Estou. Da forma mais simples possível, porque é assim que a gente faz as coisas. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois sorriu, daquele jeito que Tiago havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava genuinamente emocionada. Sim, disse ela. Claro que sim. Sério? Seria muito estranho se eu dissesse não depois de 1 ano morando juntos. Tiago riu, aliviado. É verdade. Mas tem uma condição. Qual? Nada de festa grande. Nada de lista de convidados com 300 pessoas. Nada de vestido de R$ 5.000. O que você quer? Algo pequeno, íntimo, que faça sentido para a gente. Na livraria? Na livraria! Eles se beijaram ali no jardim, embaixo da jabuticabeira, com cheiro de manjericão no ar e o barulho distante do trânsito de São Paulo. Não tinha nada de cinematográfico, mas tinha tudo a ver com eles. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa manhã de sábado de setembro. Camila havia fechado a livraria para o evento, mas mantido o espaço exatamente como era. Livros nas estantes, poltronas nos cantos, cheiro de café e papel. A lista de convidados era pequena, famílias de ambos, alguns amigos próximos, clientes habituais da livraria que haviam se tornado amigos. 25 pessoas ao todo. Camila usou um vestido azul claro que havia comprado numa loja do centro, simples, mas elegante.
Tiago vestiu uma calça de linho e uma camisa branca, sem gravata. Bruno oficiou a cerimônia. Havia se tornado celebrante online especialmente para a ocasião. Queridos amigos, começou Bruno, estamos aqui para oficializar algo que já existe na prática. A união de duas pessoas que descobriram que a felicidade não está no que se tem, mas em como se vive. Não houve votos longos ou declarações elaboradas. Camila e Tiago simplesmente repetiram as palavras tradicionais, olhando nos olhos um do outro, sorrindo como se dividissem um segredo. Eu, Camila, aceito você, Tiago, como meu companheiro de vida, para construirmos juntos todos os dias que virão. Eu, Tiago, aceito você, Camila, como minha companheira de vida, para construirmos juntos todos os dias que virão. As alianças eram simples, ouro branco, sem pedras, com as iniciais de um gravadas dentro da do outro. Depois da cerimônia, todos ficaram na livraria mesmo. Dona Carmen havia levado um bolo caseiro. A mãe de Tiago preparou salgadinhos. Os amigos trouxeram bebidas. Foi mais um almoço entre amigos do que uma recepção de casamento. Vocês não vão viajar de lua de mel? Perguntou a irmã de Camila. Vamos, respondeu Camila. Para Campos do Jordão, fim de semana que vem. 3 dias numa pousada pequena. Só 3 dias? É o que a gente precisa. Mais tempo longe da livraria seria estressante. As pessoas riram, mas Tiago sabia que ela estava falando sério. Eles haviam construído uma vida da qual não queriam escapar, nem mesmo temporariamente. 6 meses depois do casamento, numa tarde de março especialmente quente, Tiago estava reorganizando a seção de biografias quando encontrou um livro que não lembrava de ter encomendado. Memórias de um empreendedor, autobiografia de um CEO famoso do Vale do Silício. Folheou algumas páginas por curiosidade. O autor descrevia jornadas de 18 horas por dia, reuniões intermináveis, a pressão constante de superar metas, a solidão do comando. Tiago reconhecia cada sensação descrita. Achando interessante? Perguntou Camila, aparecendo ao seu lado. Nostálgico, corrigiu ele. Era exatamente assim que eu vivia. Saudade? Tiago fechou o livro e olhou ao redor da livraria. Era meio da tarde de uma terça-feira, movimento tranquilo. 2 pessoas lendo nas poltronas, uma mãe escolhendo livros infantis com o filho, um senhor folheando a seção de história. Música baixa, luz natural entrando pelas janelas, cheiro de café recém-passado. Zero saudade, disse ele. Foi uma vida que fez sentido na época, mas que não tem nada a ver com quem eu sou hoje. E quem você é hoje? Marido da Camila, dono da livraria mais aconchegante de Pinheiros, especialista em café que combina com cada tipo de livro. E isso te satisfaz? Completamente. Camila sorriu e voltou para o que estava fazendo, preparando o espaço para o grupo de leitura da noite. Tiago colocou o livro de volta na estante e foi ajudá-la. Naquela noite, depois de fechar a livraria e jantar em casa, eles se sentaram no jardim como faziam toda terça-feira. A jabuticabeira estava carregada de frutos maduros. Finalmente, disse Camila, colhendo algumas jabuticabas. Experimenta. Tiago comeu sua primeira jabuticaba diretamente do pé. Era doce, suculenta, com um sabor único que não conseguia comparar com nenhuma outra fruta. Gostou? Amei. Mais um item riscado da lista de experiências atrasadas. Qual é o próximo? Não sei. Acho que agora é só viver cada dia sem pressa de riscar itens de lista nenhuma. Camila se aconchegou ao lado dele no banco. Sabe o que me deixa mais feliz em toda essa história? O quê? Que você não mudou por mim. Você mudou por você. E eu tive a sorte de estar junto quando isso aconteceu. Foi você que me mostrou que existia outra forma de viver. Eu só te dei permissão para ser quem você já era por baixo de toda aquela pressão. Tiago pensou nisso. Era verdade. Camila não havia tentado mudá-lo. Apenas criara um espaço seguro onde ele podia descobrir quem realmente era quando não precisava impressionar ninguém. E agora? Perguntou ele. Agora a gente continua, acordando todo dia escolhendo essa vida, essa simplicidade, um ao outro. Parece um bom plano.
É o único plano que importa. Ficaram ali até tarde, comendo jabuticabas e conversando sobre pequenas coisas. O grupo de leitura da quinta que estava discutindo Clarice Lispector, a cliente nova que havia se interessado pela sessão de poesia, a ideia de plantar um pé de manga no canto do jardim. Conversa simples, vida simples, felicidade simples. E Tiago, olhando para Camila ali ao seu lado, para a casa que haviam construído, para a vida que haviam escolhido, soube com absoluta certeza que havia encontrado exatamente o que estava procurando quando saiu de casa naquele sábado para o churrasco do Bruno. Não era o amor que os filmes prometiam, dramático, intenso, repleto de obstáculos épicos. Era algo melhor. O amor que se construía dia após dia, na escolha diária de acordar e decidir continuar juntos, na simplicidade de dividir café da manhã e sonhos pequenos, na certeza tranquila de que haviam encontrado, um no outro, não apenas um parceiro romântico, mas um companheiro de vida no sentido mais pleno da palavra. E isso, descobriu Tiago naquela noite de março, embaixo de uma jabuticabeira em Pinheiros, era infinitamente mais valioso do que qualquer fortuna que já havia acumulado.